E aí, pessoal, Connect God, como vocês estão? Espero que estejam todos na paz de Cristo, espero que estejam todos muito bem. E é um motivo de muita alegria poder estar voltando a fazer vídeos nesse formato, né? Então, sem mais enrolação, bora pro devocional Connect God. E bom, meus irmãos, hoje no nosso devocional iremos estar lendo em Mateus capítulo 28, versículo 18, que nos fala bem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem, né, que é bastante conhecida, mas muito poderosa ao mesmo tempo, porque foi a ordem que Jesus deu antes dele subir aos céus, né? Quando ele se reuniu com a multidão e os discípulos, né? E exatamente antes dele subir, ele deixou essa ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, o ide de Cristo não é uma sugestão, porque em muitos momentos a gente pode tratar esse ide como é uma coisa que é voluntária. Alguns gostam de fazer, mas não é o meu caso e tal. Eu não tenho jeito para falar, para pregar e tal. E, enfim, muitas pessoas que se dizem cristãs acabam não fazendo isso, né? E isso não é certo, meus irmãos, porque o ide de Cristo não foi uma sugestão, mas sim uma exigência de fé. Ou seja, como cristãos, a gente não deve fazer isso como uma obrigação, mas sim entender que como cristãos devemos fazer isso como dever, como nosso chamado. Porque esse é o nosso chamado, ser missionários do reino de Deus. E você pode estar pensando: Lucas, mas eu não quero ser um missionário que viaja pelo mundo afora e tal, que vai na África e tal, em outros continentes. Mas você não precisa necessariamente ser um missionário desse tipo. Às vezes você pregando para o seu parente que está afastado dos caminhos do Senhor, para o seu colega de escola, para o seu colega de faculdade, para o seu colega de trabalho, enfim, para qualquer pessoa que seja, pregue do amor de Jesus. Entenda que não há nada melhor do que isso. Entenda que esse é o nosso chamado. É para isso que nascemos. Para que muitas pessoas que não conhecem a verdade conheçam a verdade de Cristo, que é a única verdade que não passará. Porque todas as coisas deste mundo passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Mas calma, antes de a gente pregar do amor de Jesus, a gente deve entender que nós precisamos nos santificar. E você deve estar pensando: mas como assim se santificar? Pô, ser perfeito? Ninguém é perfeito. Mas se santificar é no sentido de se consagrar ao Senhor. Devemos nos preparar bastante, porque pregar o evangelho, meus irmãos, não é uma tarefa simples. É uma coisa que exige muito preparo espiritual, e a gente deve estar sempre preparado. E como se preparar? Lendo a palavra e aplicando ela, orando, pedindo graça ao Senhor. E um exemplo muito claro que temos na palavra do Senhor sobre isso se encontra lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28, que nos fala assim: Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ou seja, nessa passagem, para quem não conhece, que Jacó, né, neto de Abraão, lutou contra um anjo do Senhor, e durante uma madrugada inteira, quando o anjo estava indo embora, Jacó agarrou ele e falou: Eu só saio daqui quando a minha bênção chegar. E aí o anjo tocou na coxa e ele acabou sentindo uma dor muito forte. E o anjo do Senhor disse exatamente isso para ele, que o nome dele não seria mais Jacó, mas sim Israel. Logo depois disso, né, Jacó mudou o nome do local, que se chamava Jaboque, o chamou de Peniel, que é o lugar onde ele lutou com Deus, né, e prevaleceu. Ou seja, o que a gente pode pegar desse versículo é que o Senhor mudou primeiro o nome de Jacó, e só assim depois ele pôde mudar o nome daquele local. Ou seja, o Senhor precisa mudar a nós primeiro, para que a gente venha mudar o ambiente ao nosso redor. Então, meus irmãos, que venhamos a nos consagrar a Deus, para que dessa forma venhamos a cumprir o ide de Cristo. Amém? Então, essa foi uma breve palavra que eu quis deixar aqui para os irmãos. Sabe, irmão, se você quer compartilhar do amor de Deus, eu aconselho a você a começar a compartilhar esse vídeo. Mande para essa pessoa, porque eu tenho certeza que abençoará muito
a vida de quem for ouvir essa palavra. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, o tempo é agora de voltar, porque Jesus está voltando, porque Ele quer entrar na sua vida e mudar a sua história por completo. Amém? Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. E lembre-se sempre, meus irmãos, de a cada dia mais se conectar a Deus. Valeu!